tudo bem? Vamos dar continuidade à leitura do livro Notas de Liberdade, de Fred Euboni. Vamos contar a história de Pedro. Conheci Pedro num dos meus bares favoritos, um pub que fica em um porão. A maioria das pessoas considera o bar estranho e repleto de gente esquisita, mas eu não. E, pelo visto, o Pedro também não. O que me fez achá-lo interessante logo à primeira vista? Era fim de tarde, o céu estava bonito, tinha acabado de chover, mas ainda restava um pouquinho de sol. E o cheiro de asfalto molhado deixava no ar aquela sensação de paz e calmaria. Adoro esse cheiro. Havia acabado de sair de uma exposição linda do Modigliani e eu tinha esperado meses por ela. Coisa de louco! Ele e seus retratos estranhos sempre me fascinaram. É engraçado como esse clima de exposições e vernissagens me inspiram. Parece que cada vez mais recebo breves sinais de que realmente nasci para a arte, mesmo que muitas vezes eu tente negar esse chamado. Mas tudo bem, voltemos ao Pedro, que, confesso, também era uma inspiração. Correndo com o meu guarda-chuva listrado, preto e branco, feito a roupa do Betelgeuse, saí da exposição e fui direto para o bar encontrar algumas amigas que não via há tempos. A gente adorava aquele lugar, pois tinha ótimas cervejas, mas principalmente nisso, porque poucas pessoas sabiam da existência dele, e a gente sempre gostou de ir a bares que a grande massa não conhecia. Cheguei, meio esbaforida e atabalhoada como sempre. Cumprimentei as meninas e logo emendamos num papo. E, de cara, todas as histórias da Poliana estavam relacionadas a homens. Que novidade, não é mesmo? Eu mal havia chegado e o assunto já era como ela não encontrava ninguém que a amasse da maneira que ela dizia merecer. Ou como o João, o Antônio ou o Luiz, não lembro mais o nome, não foi homem o suficiente para ficar com ela. Essas coisas, Black, muitas mulheres, principalmente as que colocam o peso da felicidade em um relacionamento. Sim, elas existem. Quando se reúnem, bebem um pouco e começam a falar sobre homens. São como um disco que se repete pela noite inteira. Falam bem, falam mal, falam, mas nunca chegam a nenhuma conclusão. Eu nunca tive muita paciência para isso, mas ok, elas são minhas amigas. Paciência é uma virtude, sorria Mariana. Então, na eterna missão de tentar mudar de assunto antes que a Poliana enviasse uma mensagem aleatória para o João, o Antônio ou o Luiz, pedi mais uma cerveja. Pelo jeito, a noite seria longa e eu, por sorte, já estava começando a ficar naquele estado alegre, de riso fácil. Garçom, mais uma pale, por favor. Alegria e conversando com ela sobre outro assunto que, graças, não era homem. De longe vi um cara sozinho, que ironia, lendo o mesmo livro que eu estava lendo. Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, do Mia Couto. Na hora me desliguei do mundo. Parecia que não havia mais nada em volta. Não conseguia parar de olhar para ele. Não conseguia nem mais tatear a mesa em busca da minha tulipa. Não conseguia evitar. Pois encontrar pessoas que estão lendo o mesmo livro que você sempre é um sinal divino de que algo maravilhoso está para acontecer. Sempre fui de me apaixonar fácil por caras que leem, ainda mais quando tem um gosto parecido com o meu. É quase instantâneo, parece que ele já conhece tudo sobre mim.
os meus gostos, o jeito como durmo, com o travesseiro entre as pernas e como fico agoniada quando alguém escova os dentes na minha frente. Sério, o barulho da escova em contato com dentes que não sejam os meus, claro, me angustia. Na minha cabeça, ele já me conhecia, sabia de todas as minhas manias, só ainda não tinha consciência de que tinha todo esse poder. Então, obviamente, fui dizer isso para ele, não com essas palavras, mas fui. Estufei os meus peitos, pequenos mas sincero, dei aquele gole encorajador na minha cerveja e, sem pausas, nem tempo para pensar na loucura sadia que estava fazendo, fui em direção a ele. Não tinha tempo a perder. Se não fosse agora, quando veria de novo? Nunca me sinto mal pelas coisas que fiz, mas sim pelas que deixei de fazer. Em cidades como esta, quando você avisa alguém que te interessa e faz seus olhos brilharem, mesmo sem motivo, não há como esperar e perguntar para sua amiga se ela conhece aquele cara sentado perto do bar. E depois de alguns dias, despretensiosamente, adicioná-lo em alguma rede social. Ou toma uma atitude, ou só vai ser aquela pessoa ou uma única vez na vida. Apesar de muitas vezes preferir o silêncio, quando tomo coragem, até a coragem ficar com medo de mim, um sorriso breve, uma suave passada de mão nos meus cabelos feito ondas do mar, uma coçadinha na minha tatuagem preferida, no antebraço, um olhar doce, porém não enjoativo, e pronto. Pedro era o nome dele, economista, um cachorro, sem filhos, tem uma horta orgânica em casa e adora restaurantes pequenos em que o dono é quem atende, como se fosse um amigo próximo. Pedro não era muito alto, tinha quase a minha altura, mas também não sou parâmetro para muita coisa. Usava uma roupa casual, tênis, escapei do sapatênis, calça jeans e camiseta básica. Gosto de homens com camiseta básica, me dão, sei lá, tesão. E apesar de gostar de homem bonito, no fundo gosto mesmo de homem com bom gosto. Principalmente quando o assunto são livros, filmes e roupas. E, coincidentemente, naquele momento, com certeza, a sua melhor qualidade era saber falar de qualquer assunto com a leveza que sempre esperei de alguém. E quando a gente encontra alguém que entende as referências de filmes, séries ou livros que a gente joga no ar, pode ter certeza que sairá algo gostoso de lá. Preciso admitir que sou meio egoísta com isso. Pessoas que não compartilham, pelo menos um pouco, do meu universo, me dão preguiça. Na verdade, não me despertam tesão algum. Nunca conseguiria me relacionar com alguém que não gosta de artes, cultura, cinemas. Conversa vai, conversa vem. De Dali a Arciboldo, de Emigray e Sarling. Estávamos ali havia quase 2 horas falando sobre o que nos viesse à mente. E a cada referência artística ou cultural que eu jogava no ar, ele pegava. Meus olhos brilhavam mais. Era visível e era para ser mesmo. Ele merecia saber que eu estava afim dele. Não havia tempo para achar minhos bobos. Na verdade, nunca há. Do outro lado do bar, as minhas amigas provavelmente estavam fofocando e me julgando com olhares que atravessavam o bar e quase gritavam: "E aí?" Mas eu mal dava atenção a elas. Naquele momento, Pedro era muito mais interessante. Não muito tempo depois, elas resolveram ir embora. Chegaram perto da mesa, cumprimentaram o Pedro e me deram um tchau rápido. E achando que estavam sendo discretas, me olharam com aquela cara com que as amigas sempre olham quando você está conhecendo alguém num bar. "Tudo bem mesmo, a gente ir embora?" "Me avisa quando chegar. Qualquer coisa me manda mensagem, por favor. Esse cara é confiável?" Eu tinha certeza de que ele era confiável, pelo menos para aquela noite, e a minha intuição nunca falha. Pagamos a conta, dividimos, claro, e fomos pegar o carro dele. Enquanto caminhávamos pela rua, fiquei pensando o que, caso ele me convidasse para ir à sua casa,
eu faria. Pensei, medi as minhas inseguranças e naquele momento estava anestesiada. Pensei e cheguei a uma conclusão muito inteligente. Ia fazer o que o tesão sussurrasse no meu ouvido, sem me preocupar com o amanhã, muito menos com a opinião dele sobre mim. Sempre fui do tipo que gosta de sentir prazer antes de pensar nos possíveis desafetos do amanhã. Uma noite feliz sempre vale uma possível manhã de remorso, mas eu não teria remorso, como eu disse, minha intuição nunca falha. No próximo vídeo, damos continuidade à leitura do livro Notas de Liberdade.